Liberdade de expressão. Você é a favor da liberdade de expressão dos professores dentro de sala de aula? A partir do momento que o professor deixa de dar aula, de dar o conteúdo necessário para que os alunos aprendam e passa a fazer militância, passa a tentar formar militantes dentro de sala de aula, usa a audiência cativa que ele tem para formar verdadeiras pessoas alienadas, porque muitas vezes um adolescente não tem capacidade argumentativa para argumentar com o professor. Então ele usa desse espaço para plantar informações muitas vezes falsas na cabeça desses alunos. Ele está errado e ele está ferindo, inclusive, o direito desses alunos, porque eles estão ali como audiência cativa, e por isso o professor não tem o direito de tomar esse tipo de conduta, e o aluno deve comunicar, sim, à direção quando isso acontecer e for flagrante. Dentro disso, se ele respeitar a liberdade, respeitar, né, o conteúdo programático, e se dentro disso ele colocar as opiniões dele também, deixando claro que são opiniões dele e botando contraditório, não tem problema nenhum, o professor tem o direito de falar o que pensa. O professor ele tem liberdade de cátedra baseado na Constituição, artigo 206, então ele pode falar o que ele pensa de acordo com a ideologia dele, não simplesmente o assunto programático, porque isso seria doutrinação. Isso você daria uma cartilha para o professor seguir e ele teria que seguir essa cartilha, e não simplesmente dar a opinião dele e o aluno ter o senso crítico. Também temos a Lei de Diretriz e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394, que fala que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condição para o acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e o respeito à liberdade e apreço à tolerância. Não só isso, a gente tem a liberdade de cátedra dos professores que não está sendo respeitada pela Escola Sem Partido, porque eles simplesmente estão filmando os professores dentro de sala de aula e falando que é doutrinação ideológica qualquer pensamento que não siga a cartilha que é destinada. Então, a gente tem a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, e o pluralismo de ideias e concepções. No meu estado, por exemplo, existe perseguição de professores dentro de sala de aula e eles são filmados por simplesmente explicar sociologia. Então, um professor de sociologia não pode falar de movimentos sociais mais porque ele é filmado dentro de sala de aula. Isso é totalmente castrar a liberdade de expressão dele. Então, eu vejo que a direita tem essa hipocrisia de perseguir professores pela liberdade de expressão deles, enquanto prega que é a favor da liberdade de expressão e que é contra a censura. Mas o professor pode ser censurado. Na ideologia de vocês, o professor pode ser censurado. E a Constituição fala que nós temos a liberdade de cátedra dos professores. Então aí a gente percebe que a direita defende a liberdade de expressão de pessoas que cometem crimes, mas não defende o professor. Tipo de problema de racismo. Pra ele é bom continuar acontecendo, porque ele vai explorar em cima disso, ele vai capitalizar em cima disso. É por isso que eu sou contra as cotas raciais. Eu defendo que as pessoas não sejam divididas pela cor da pele. Isso, aparentemente, é pedir muito, né? O Chesterton dizia que chegaria um dia em que teríamos que provar que a grama é verde. E agora a gente tá tendo que provar que dividir as pessoas pela cor da pele é racismo. Lucas, você sabia que apenas em 1827 as mulheres brancas tiveram acesso a estudar e só depois de 1888 que as mulheres negras tiveram acesso a estudar? É uma diferença bem grande de lapso de tempo onde as mulheres brancas puderam acessar o ensino e as mulheres negras tiveram seu acesso ao ensino. Então, é um atraso do acesso dessas pessoas nas universidades. Quando a gente fala de cotas raciais, a gente está falando sobre o acesso de pessoas que têm uma dívida histórica muito grande com a gente. E mesmo que você não acredite nisso porque você é branco, pra você tudo isso é lacração, é vitimismo, é mimimi, é porque você não precisa dessa cota racial. Porque pra você não é útil, porque você não pensa na necessidade do outro de entrar na universidade, que você provavelmente teve mais possibilidades do que essa pessoa. Então é esse questionamento que eu continuo fazendo. Por que você acha que é racismo cotas raciais, sabendo que as cotas raciais existem exatamente por conta da escravidão no nosso país? As cotas raciais existem exatamente porque os negros foram separados dos brancos anos atrás. Não foi uma coisa que nós decidimos agora. É uma coisa histórica. Se você estudou a história do nosso país, você sabe exatamente isso. Não foi uma coisa criada agora. E você fala que a gente cria as opressões, o hétero contra o gay, sendo que o problema... Exploram. Mas não é a gente que cria essas lutas. Não foi a gente que criou a luta de classe. Ela sempre existiu. O Marx simplesmente teorizou em cima da luta de classe que sempre existiu. Sempre existiu a luta do patrão, do trabalhador, do gay, do hétero, da cis, do trans, do homem, da mulher, porque essa é a divisão da sociedade. E é assim que funcionam, são as classes sociais. A população negra, infelizmente, ocupa as camadas mais pobres da sociedade. Sendo assim, você ampliando as cotas sociais, você já atingiria eles. Falar em dívida histórica é algo completamente ridículo. Eu, por exemplo, sou descendente de poloneses. Os poloneses foram perseguidos na Alemanha nazista. Por isso a Alemanha agora tem uma dívida comigo porque os antepassados foram perseguidos? Isso soa ridículo. Não só soa, como é ridículo. Então, esse papo de dívida histórica não importa. O que importa é qual é o problema real das pessoas. O problema real é que tem pessoas que precisam ter mais acesso a uma educação de qualidade. Como a gente faz isso? Tirando do ensino superior, tirando a mamata de professores de esquerda universitários, que muitos têm, inclusive ganhando salários absurdos nas universidades, enquanto esse dinheiro poderia estar sendo revertido para o ensino básico, tirando a mamata dessas pessoas, reinvestindo no ensino básico e também ampliando a política de cotas sociais.
É isso que a gente defende. Ninguém... então você é contra os negros no acesso. Não, muito pelo contrário. A gente quer que todos tenham acesso. E se os negros, infelizmente, estão ocupando as camadas mais pobres da sociedade, eles vão ser impactados por essa política. Isso é óbvio. Por que insistir em uma política que divide, que segrega, que precisa de um tribunal racial que soa, não só soa como semelhante ao nazismo, sendo que você pode fazer uma política que é uma política muito mais abrangente, que não divide as pessoas. A verdade é, você está contribuindo para perpetuar uma divisão. Não é só a questão de, a divisão já existia. Em vez de vocês quererem apaziguar essa divisão, não, vocês perpetuam ela, vocês criam mais divisão ainda em cima disso. Como, por exemplo, dividir a sociedade por querer abolir expressões. Esses dias estavam criticando, por exemplo, um hino, alvo mais que a neve, por ter a palavra alvo, então era racista. Então são coisas ridículas que as pessoas inventam e que dividem ainda mais a sociedade e mantêm a militância engajada. Então, você falou que a população negra está em grande maioria nas classes periféricas e é exatamente por conta da nossa história, Lucas. Tipo, você tem descendência de polonês, não é comparado com uma pessoa que é descendente de uma pessoa que vivia na senzala. Você sabe a diferença disso? Tipo, se você morasse na Polônia, teria uma questão de políticas relacionada à materialidade histórica da Polônia. Mas a gente tá falando do Brasil. A gente tá falando do contexto histórico material do Brasil. É isso que a gente tá falando. Se os teus familiares vieram da Polônia, é isso que eu me questiono. Tipo, você tá falando da sua ascendência, da onde que você veio, da sua família, só que é totalmente diferente de uma pessoa que veio da escravidão, literalmente. São pessoas que vieram de famílias que foram escravos libertos. Então você está comparando a sua descendência polonesa com pessoas que literalmente os parentes foram escravizados. Que há pouco tempo a gente viu pessoas em trabalho análogo à escravidão até os dias atuais. Então tu quer comparar a tua descendência polonesa com pessoas que literalmente os parentes foram escravizados. Você vê como você mesmo não tem consciência racial, você não tem letramento racial nenhum, porque se você estudasse sobre isso, você simplesmente entenderia a diferença de você ter um parente polonês com uma pessoa que tem um parente que foi escravizado. Tem pessoas que até hoje têm mulheres negras que estão sendo escravizadas. São empregadas domésticas e que estão em trabalho análogo à escravidão. A gente viu esses dias uma mulher que foi libertada depois de 60 anos de escravidão. Então, tipo, é isso que eu me questiono. Tu tá falando da tua família, que é polonesa, que não sei o quê, mas essas pessoas têm realmente uma dívida histórica no nosso país. Porque foi o nosso país que escravizou essas pessoas. Você fala que é descendente de polonês, eu sou descendente de alemã, de italiano. Então é isso que eu questiono, né? Porque se você falar, essas pessoas têm a sua descendência, eu tenho a minha descendência, pô, então é isso que a gente tá falando. A sua descendência foi escravizada nesse país quando veio pra cá ou recebeu terras? É isso que eu te pergunto. Quando a tua família veio pra cá, como é que foi? Receberam terras? Porque os negros, depois da escravidão, não receberam terras. Mas as pessoas que vieram da Europa e outros países receberam. Então é muito fácil tu falar, eu tenho descendência polonesa, enquanto outras pessoas sequer tiveram garantia de terras, enquanto as pessoas que vieram da Europa, né? Vocês querem que as pautas de gênero que vocês defendem, que são ideologias revolucionárias, vocês querem... Deixa eu falar agora você escuta. Vocês querem que a ideologia... demais. Eu tô do jeito que eu quiser. Calma, vocês gente, querem... Mantém a educação. Vocês querem... Se fodeu.